Boa noite, queridos. Vamos nos colocar de pé. 10 abraços, pelo menos, para depois sentar. Vamos lá, 10 abraços. Acolha quem está perto de você. Se for um visitante, diga que é muito bem-vindo entre nós. Foi muito abraçado, muito abraçou. Pode se sentar. Muito bem. Pastor Walter não está conosco hoje. Foi pregar lá na congregação de São João da Boa Vista. Quero lembrar você que nós temos um campo missionário lá em São João, para que você continue em oração por aquele campo. Seguimos pregando o evangelho aqui em Poços, com a nossa vida, nossas famílias, nossas casas, com a capacidade que Deus nos dá para fazer isso aqui, mas temos um foco de pregação, um local onde a gente está sonhando uma igreja organizada ali em São João da Boa Vista. Gostaria de contar sempre com a sua oração. Por isso, é o nosso campo missionário, né? Quando você puder, quiser, visite o campo missionário lá em São João. Pastor, quero ir. Todo primeiro domingo nós vamos, eu e o pastor Walter. Nós revezamos um mês um mês outro. Quer ir com a gente? Vamos. Pode ir em qualquer outro domingo também, né? Mas se você não conhece o nosso campo missionário, vá lá, faça uma visita. Pode ir com a gente, pode ir num outro domingo também. Conheça, seja conhecido, vai lá ver o que está acontecendo. O pastor Sérgio está conduzindo o culto ali naquele lugar, o louvor que está sendo ministrado ali, enfim, para você perceber o que está acontecendo ali, orar. A gente ora com mais intensidade quando a gente conhece o trabalho, tem um contato, isso é importante. É o nosso campo missionário, então conto com a sua participação também nesse sentido. Hoje de manhã, meus irmãos, tive a boa oportunidade de participar do culto de 134 anos da IPI de Espírito Santo do Pinhal. Não é novinha, né? 134 anos. Não foi ontem que nasceu aquela igreja. Nós tivemos lá, eu e minhas meninas, né? Participamos do culto lá, almoçamos com eles também. Teve um junta-panela ao final do culto de manhã. Foi um tempo muito gostoso. Uma igreja, segunda igreja mais antiga do nosso presbitério, só perto para a Borda da Mata, e já completou 155 anos, né, que o evangelho está sendo pregado ali naquele lugar. Foi um tempo muito bom ali com eles, hoje pela manhã, ministrando a palavra de Deus. E cá estamos. Vamos lá para Hebreus, finalizar o capítulo 11 de Hebreus. Estamos aí nessa jornada gostosa pelo livro de Hebreus, intensificando, aprofundando o nosso conhecimento na palavra de Deus aqui nesse livro tão especial. E eu quero concluir o capítulo 11 com você hoje. Hebreus 11. Leio com você a partir do versículo 30. Estamos aí no capítulo 11, o capítulo da fé. E mais uma vez nós vamos buscar inspiração para a nossa fé. A partir do versículo 30 nos diz assim: Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas.
os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém. Amém. Que final desse capítulo. Que texto, que testemunho. Nós temos aqui duas listas de heróis da fé que eu queria compartilhar com você essa noite. E em cada uma dessas listas, nós temos um aspecto da fé. Primeira lista, primeiro aspecto da fé, é a lista dos que viveram pela fé. As pessoas que ao longo da vida caminharam entregues nas mãos de Deus e diante das diversidades, diante das dificuldades, diante dos problemas, experimentaram uma fé que venceu impossibilidades. Uma fé que venceu impossibilidades. Essa é a primeira lista. Nós temos aqui vários nomes. O autor de Hebreus relembra alguns personagens históricos de Israel. Alguns muito pouco citados, mas que tiveram essa experiência de viver pela fé. Viveram pela fé. Por exemplo, ele cita aqui Josué, que junto com o povo de Deus, rodeou Jericó por 7 dias. E no 7º dia, os sacerdotes tocaram as trombetas. E junto com a voz do povo, as muralhas ruíram. É um texto fantástico. Você já leu? Se você não leu, leia. Se você não visitou, visite o livro de Josué, para você relembrar esse episódio onde o povo de Deus conseguiu derrubar as muralhas de Jericó sem levantar uma arma. Impossibilidades. É a fé sendo experimentada através das impossibilidades. E Deus abençoou aquele povo triunfou naquele lugar. E Jericó, as muralhas de Jericó caíram. Ele cita aqui também Raabe. Você conhece a história de Raabe? Raabe era uma prostituta que na terra de Canaã acolheu os espias, escondeu os espias não foram mortos e conseguiram voltar para prestar relatório da sua espionagem. Raabe. Passado um tempo, quando o povo de Israel entrou em Canaã, depois que as muralhas ruíram, Jericó foi tomada, Raabe não foi morta, porque Deus a abençoou, ela creu no Deus de Israel. E eu não sei se você sabe que Deus abençoou Raabe e ela se casou com Salmão. E Salmão deu à luz Boaz,
que se casou com Ruth. Que se casou com Ruth. Que geraram... agora apertou, hein, pastor? Obed, que foi o pai de Jessé. Meus irmãos, olha essa história. Uma impossibilidade. Uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, era uma meretriz, acolheu os espias, foi abençoada, creu no Deus de Israel. Quando Jericó foi invadido, Raabe foi poupada, passou a fazer parte do povo de Deus. E ela é citada na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1. Uma impossibilidade. É a vida pela fé. Mas o autor também cita Gideão, que venceu os exércitos midianitas com 300 homens. Está lá em Juízes, capítulo 6, 7 e 8. Cita também Baraque, que reuniu 10.000 jovens para derrotar 900 carros de ferro. Pensa na maior tecnologia que tinha na época, maior poder bélico, a maior tecnologia de guerra. Pois é, Baraque juntou 10.000 meninos para enfrentar esse poder e venceu. E venceu. Está lá em Juízes, capítulo 4 e 5. O autor aqui também cita Sansão, que deu umas belas cabeçadas na vida, mas no fim ele derrotou os filisteus na vida e na morte. Também cita Jefté, que libertou o povo das mãos dos amonitas, está lá em Juízes 11 e 12. Cita Davi, que venceu um urso, um leão, derrotou um gigante, derrotou exércitos. Cita Samuel, que foi fiel a Deus numa geração totalmente apóstata, uma geração que não queria saber de Deus. Samuel foi fiel a Deus. Cita também Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Não podia orar, ele orou. Não podia falar com Deus, ele falou. Ninguém podia se dirigir a Deus, ele se dirigiu. Foi jogado na cova dos leões e ele viu o impossível acontecer, a impossibilidade. Deus fechou a boca dos leões. Ele cita que também Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram salvos da violência do fogo. Está lá em Daniel capítulo 3. Daniel na cova dos leões está lá em Daniel capítulo 6. Ele cita também Elias, que escapou das ameaças da morte de Jezebel, ou Jezabel. Cita Eliseu, que afugentou exércitos. Cita a viúva de Sarepta, a mulher de Sunem, que receberam seus filhos ressuscitados. Meus irmãos, ele faz uma lista enorme de pessoas que viveram pela fé, que enfrentaram dificuldades, situações adversas, complicadas, aos nossos olhos, impossíveis de lidar. Mas se de um lado tinha um povo limitado, mas temente a Deus, do outro lado tinha um Deus poderoso, que podia livrar. Essa é a fé que nos convida, meus irmãos, a vivenciarmos esse tipo de experiência no dia a dia. De confiarmos num Deus que tudo pode. Num Deus que nos livra de diversas situações, de males. Num Deus que cura doenças. Nós temos o rei Ezequias, que foi curado. Todos esses experimentaram situações difíceis, muita luta, muito risco. Mas todos esses experimentaram grandes milagres pela fé e viram o livramento maravilhoso de Deus. A fé, meus irmãos, compreende essa esfera do inesperado. Por isso eu queria dizer para você, se você resolveu viver temendo a Deus, debaixo da orientação de Deus, entregou a sua vida a Jesus, se você busca a orientação do Espírito Santo constantemente, se prepare para o inesperado, para aquilo que você nem pode imaginar. A fé não livra o fiel do perigo, no sentido de que não nos isenta
de problemas, né? Não tira de nós as situações difíceis. Mas a fé, ela nos garante a presença de Deus. E Deus pode o que nós não podemos. Deus sabe o que nós não sabemos. Deus faz o que nós somos incapazes de fazer. Tem um texto lá em Isaías 43 que eu gosto muito. Para mim é um capítulo fantástico, particularmente. Foi o tema do acampamento, né? Isaías 43, 1. O 2 fala assim: quando passares pelas águas. Vocês lembram desse texto? Eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque o Senhor teu Deus está contigo, é com você. É um texto muito realista. É um texto que diz assim, olha, virão as águas turbulentas, virão as chamas, estarei contigo. Essa é uma realidade, meus irmãos, da fé. Viver pela fé não é viver sem problema, não é viver isento de tribulação, mas é experimentar no dia a dia o poder de Deus que nos surpreende, que supera a nossa impossibilidade, que vai além das nossas limitações. Essas pessoas experimentaram viver pela fé. O convite é para mim e para você vivermos pela fé. Saber que ao longo da nossa caminhada nós enfrentaremos situações diversas, adversidades, problemas, lutas, dificuldades. E como é que a gente reage? Como é que a gente lida com isso? Nós temos um Deus que tudo pode. O convite de Hebreus hoje, meus irmãos, é confiar nesse Deus. Nesse Deus que fez 300 homens vencerem um exército de milhares. Nesse Deus que devolveu o filho da viúva de Sunem, da viúva de Serepta. Esse Deus que abriu o mar vermelho. Você confia nesse Deus? Que tudo pode? Confie. Se prepare. Você vai se surpreender com Deus se você topar viver na perspectiva da fé. Nessa perspectiva. De uma vida entregue. Mas Hebreus apresenta uma segunda lista, meus irmãos. Eu queria fazer uma mensagem breve hoje, encerrar com essa segunda lista. Que, diferente da primeira, são os que morreram pela fé. Foi, pastor. Você está falando dos que viveram pela fé, né? Estou até ficando animado aqui, agora você vai falar dos que morreram pela fé. Desanimei. Desanima não. Vem comigo para o texto para você ver essa perspectiva da fé, meus irmãos. E eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos aprender com a palavra de Deus. Se por um lado alguns viveram pela fé, o autor faz questão de dizer que alguns morreram pela fé. Se por um lado alguns foram libertos do fio da espada, por outro ele diz que alguns morreram no fio da espada. Aí você pode pensar comigo assim, pastor, mas esse povo tem menos fé do que os que foram libertos? Não, pois estão aqui na lista dos heróis da fé. Os que foram libertos e os que morreram pela fé. É bem provável que os que morreram pela fé tenham experimentado a libertação pela fé. É muito provável que aqueles que encontraram um fim trágico, triste, em nome da fé, tenham experimentado libertações, curas, livramentos, poderosos e milagrosos de Deus também. Saber que Deus nos liberta de diversas situações não tira a possibilidade de morrer pela fé. As pessoas do primeiro grupo
não tiveram mais fé. Mas o texto diz que as pessoas do segundo grupo foram torturados, escarnecidos, açoitados, presos, apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, sem lar, necessitados, afligidos e maltratados pela fé. Aí você pode pensar assim, pastor, mas cruel, hein? Cruel, meus irmãos. Cruel. É estranho nós pensarmos esse aspecto da fé. É muito estranho. Sabe por quê? Porque nós desconhecemos essa realidade da nossa vida em risco por causa da fé. Alguém já vivenciou alguma situação assim? Correr risco de vida por professar Jesus como Senhor da sua vida? Por dizer que ama a Deus, que a Bíblia é a única verdade que existe para conduzir a nossa vida? Alguém que já foi ameaçado de morte por causa disso? Meus irmãos, Hebreus está dizendo que os heróis da fé, que experimentaram o livramento maravilhoso de Deus, que viveram na fé, muitos deles também morreram pela fé. E para nós é uma realidade estranha. Porque para nós é tão confortável, né? Nós temos um templo, temos igreja, temos um tempo confortável, né? Compramos ar-condicionado, aleluia, né? Conseguimos essa bênção, vai chegar daqui uns dias, já vamos instalar aí, já estão os buraquinhos tudo pronto, né? Mas pensa comigo, meus irmãos, como nós temos uma vida confortável. Nós não somos afligidos por causa da fé. Não sofremos nenhum tipo de tormenta, perseguição por causa da fé, pelo menos até o momento. Não que eu acredite que isso vá acontecer no Brasil. Né? A questão é, se acontecer, qual vai ser a nossa reação? Eu não sei se você sabia, mas todos os apóstolos de Jesus, com exceção de João, foram martirizados. E quando a gente diz martirizado, significa que alguém foi lá e tirou a vida deles, brutalmente. Foram mortos brutalmente por causa da fé em Jesus, por professar Jesus como Senhor. Por não negar a fé, eles morreram. Alguns enforcados, alguns decapitados, alguns crucificados. Diz a tradição bíblica que Pedro, ao dizerem para Pedro que ele ia ser crucificado, ele falou: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Ele pediu para ser morto de ponta cabeça. Só João, meus irmãos, que não foi martirizado. Mas sabe como é que João morreu? Preso na ilha de Patmos. Se ninguém foi lá e o matou, ele morreu de velho ou de doente. Preso num lugar escuro, frio, gelado, numa ilha isolada. Todos eles morreram pela fé. Sem exceção. Vou pedir para a Helena mostrar uma foto. Helena, põe, por favor. Quem lembra da Isolina? Isolina esteve aqui, ministrou com a gente em março do ano passado. Fez um treinamento missionário com a gente no domingo de manhã. Trouxe a palavra no domingo à noite. Foi impactante, não foi? Falou o nosso coração. Ela como missionária, que tem chamado para pregar o evangelho para muçulmanos. Né? A Isolina me mandou essa foto essa semana, meus irmãos. A Isolina é essa aqui, né? Grandona na selfie. No canto direito aqui, ó, é a Esther, colega dela de missão na Jocum. Esses 4 adolescentes, eu preciso ler aqui, senão eu não lembro o nome de cabeça. O menino é o Hussam, a menina do lado do Hussam é a Malek, do lado é a Malaika e a outra aqui embaixo é a Sara. Elas são filhas, meus irmãos, do Abdu. O Abdu foi evangelizado pela Isolina há alguns anos atrás. Recebeu o evangelho, descobriu que Jesus é o Salvador, descobriu a vida nova em Cristo. Sabe o que ele fez, meus irmãos?
começou a pregar o evangelho no Egito. Começou a pregar o evangelho para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho. Não pode fazer isso no Egito. O que aconteceu? Ele foi preso e condenado à morte. Depois que ele foi preso, o que a sua esposa fez? Continuou pregando o evangelho de Jesus. Mas houve um movimento através da Isolina, da Jocum e o Itamaraty aqui no Brasil, entrou no meio da história e conseguiu segurar. O Abdu está preso e não foi morto ainda. Mas aí foram lá e prenderam a esposa dele, que foi condenada à prisão perpétua no Egito. Meus irmãos, esse povo descobriu Jesus, descobriu a fé no Salvador, se lançou a pregar o evangelho num lugar que não pode, sem temer a morte. Um exemplo de hoje, recente. A Isolina mandou essa foto pedindo oração, porque ela estava conseguindo autorização para visitar o Abdu na prisão. E os 4 adolescentes estão sendo cuidados por família, amigos, missionários, enquanto toda essa situação não se desenrola. Uma situação complicada. Mas a fé, meus irmãos, a fé que nos coloca em risco. Nós vivemos num mundo, apesar da situação cômoda, gostosa que a gente tem hoje, aqui, nossa, mas nós vivemos num mundo em que proclamar o nome de Jesus incomoda. E isso pode custar alguma coisa para nós. A pergunta é, o que eu e você estamos dispostos a pagar pelo nome de Jesus? Pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Pela obra de Deus, que ecoa pela história no nome dessas pessoas que estão aqui nessa lista de heróis da fé. Aonde a gente encontra uma Raabe, um Jefté, pessoas até pouco conhecidas. Pode tirar a foto e acender a luz. Também quero compartilhar com você um contexto em um outro lugar, na Nigéria, que eu soube através de um pastor, que na Nigéria, meus irmãos, os cristãos também vivem uma realidade de morte constante. Primeiro porque lá eles sofrem com a fome, eles podem morrer de fome em qualquer momento, né? A fome é um problema, a água poluída é um problema, a falta de saneamento básico é um problema, as doenças em excesso são um problema, fora a guerra civil. E o governo da Nigéria não tolera o cristianismo. Então esse pastor da Nigéria contou que o povo lá, por causa desses riscos, né, a gente fica imaginando esse povo acordando no domingo de manhã. A gente pode até pensar assim, nossa, domingo de manhã tem culto, né? Ou vou ter que andar 14 quilômetros para chegar lá na minha comunidade, para cultuar a Deus. Vou não. Proibido pregar o evangelho. Se alguém descobrir que eu estou indo lá, eu morro. Pode ser que a gente pense que na cabeça do nigeriano cristão que se converteu, que segue a Jesus ali naquele lugar, seja esse desânimo. Esse pastor falou que não. Que no domingo de manhã, meus irmãos, esse povo acorda dando glória a Deus. Aleluia, Deus nos deu mais uma semana de vida. Arranca todo mundo da cama, anda 14 quilômetros e vai adorar a Deus. Com alegria. Correndo riscos. Correndo riscos. São contextos aqui da nossa geração, meus irmãos, de lugares onde há dificuldade de pregar o evangelho, e o evangelho não entra, Jesus não é bem-vindo, a palavra de Deus não é bem-vinda. E pessoas estão desbravando esses obstáculos, pessoas estão derrubando esses obstáculos em nome de Jesus. Fala a verdade, se nós não estamos numa condição muito confortável, e parece que para nós custa tanto
levantar domingo de manhã e vir com a família na igreja? Não custa? Parece que custa tanto. Esse casal egípcio, o Abdu, está preso, condenado à morte, aguardando, não sabe se morre, se não morre, por causa do nome de Jesus. E nós aqui temos liberdade de pregar o evangelho para quem a gente conhece. É uma situação muito confortável. E parece que o conforto que nós temos, a liberdade que nós temos, as oportunidades que nós temos, não nos levam até lá. Mas pessoas correndo risco de vida pelo nome de Jesus vão e falam. A igreja de Jesus precisa se levantar, meus irmãos. Não perder a oportunidade. O autor de Hebreus fala que todos esses que foram humilhados, que sofreram, apedrejados, maltratados, na terra eles foram humilhados, mas no céu serão glorificados, serão exaltados. Calvino diz assim, comentando Hebreus capítulo 11, ele diz assim: visto que a graça a nós concedida é mais rica. Por quê? Porque nós temos Jesus, nós temos a salvação, nós temos os milagres que Jesus fez, os ensinos de Jesus, nós temos a caminhada da igreja, a história, o Espírito Santo que desceu para caminhar conosco. A graça que está sobre nós é mais rica do que a graça que esteve sobre o povo de Hebreus, ou aqui que o autor de Hebreus está citando. Nós temos uma riqueza maior. Seria um absurdo, diz Calvino, que a nossa fé fosse menor. Um absurdo. A gente dá para trás. Tamanha graça que nos alcança hoje, meus irmãos. O convite é esse. Dá uma olhadinha aí nos últimos versículos do capítulo 11. Olha comigo. Versículos 39 e 40. Que nos dizem assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, esse povo aqui que está sendo citado, eles não viram a concretização da promessa. Eles ainda não viram a mansão celestial que Jesus foi preparar para cada um de nós. Porque eles estão aguardando a nossa chegada. Nós vamos entrar juntos. O autor está convidando, meus irmãos, a mim e você, a colocarmos o nome nessa lista de heróis da fé, que vivem pela fé e que têm disposição até de morrer pela fé, que caminham com Deus, experimentam o sobrenatural de Deus, confiando naquilo que Deus pode fazer e nós não podemos, mas se for preciso, não nega Jesus. O pastor nigeriano disse assim que se alguém coloca uma arma na cabeça de um crente e fala para ele, nega a tua fé. Sabe o que o nigeriano fala? Senhor, estou chegando. É um convite, meus irmãos, para a gente confiar em Jesus, apesar dos riscos que nós corremos. E olha que aqui no Brasil nós corremos poucos riscos. Mínimos. Mínimos. Mas eu queria que você soubesse que a fé, ela nem sempre nos livra do sofrimento. A fé nem sempre nos poupa da morte. A fé, porém, sempre honra a Deus. E Deus sempre honra quem vive e quem morre pela fé. Na Bíblia nós encontramos esse aspecto da fé, meus irmãos, de nós morrermos por Jesus. Uma entrega total, radical. Nós desconhecemos um pouco esse contexto, tendo em vista a situação agradável que a gente vive. Mas eu queria chamar você para pensar. Você morreria por Jesus? Você trocaria um tempo a mais de vida aqui nessa terra pela eternidade ao lado do Senhor Jesus?
A palavra de Deus nos convida a viver pela fé, mas se preciso, morrer pela fé. Assim caminhou o Apocalipse também. Todas as igrejas são exortadas por Jesus no final de cada exortação que Jesus faz para as igrejas. Ele diz lá: ao vencedor, aquele que perseverar até o fim. Ou seja, a nossa caminhada precisa de perseverança, precisa de resistência, de resiliência. É o convite de Jesus nesse mundo tenebroso, onde as trevas estão atuando. Nós precisamos resistir até o fim. Se preciso, morrer por Cristo. Difícil o convite, né? Não é? Mas está na Bíblia, são os heróis da fé. Somos chamados a olhar esses exemplos, meus irmãos, de pessoas que viveram pela fé e que morreram pela fé. Quero orar com você. Feche os teus olhos. Vai colocando o seu coração diante de Deus agora. Eu queria perguntar para você: você tem vivido pela fé? De tal forma a confiar que Deus tudo pode? Que não há impossíveis para o nosso Deus? Pode ser que você esteja enfrentando alguma situação difícil, aos seus olhos impossível de resolver. Coloque isso diante do Senhor e confie no Deus que tudo pode, no Deus que junto com Josué e o povo de Deus derrubou as muralhas, Deus que venceu exércitos, fechou boca de leões, um Deus que salvou pessoas da violência do fogo. Confie nesse Deus. Se prepare para Deus te surpreender. Coloque sua vida diante do Senhor. Mas também quero perguntar: você está disposto a morrer pela fé? Está disposto a entregar a sua vida pelo nome de Jesus? Paulo diz: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Meus irmãos, a nossa vida nas mãos de Jesus, ela tem sentido para a gente seguir caminhando nessa perspectiva de viver pela fé, mas tem sentido também para a gente seguir caminhando para o dia da nossa partida, que não sabemos como será. Nós vivemos uma situação confortável, nossa fé não tem sido ameaçada. Mas se você for perseguido pela sua fé, resista. Não abra mão do nome de Jesus. Lute pela fé. Lute pela palavra de Deus. Pela permanência da igreja nesse mundo. Pelo triunfo da luz sobre as trevas. Vale a pena, meus irmãos, morrer pela fé. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pelos exemplos de fé que nós temos, Pai. Calam fundo no nosso coração. Ouvi, Senhor Deus, que essas pessoas viveram pela fé, viveram com o Senhor, confiaram no teu poder, Pai. Oh Deus, nos sentimos pequenos, mas queremos ter essa experiência também, Pai, viver totalmente debaixo dos teus cuidados, Pai, crendo que o Senhor tudo pode, crendo, Senhor Deus, que tudo podemos naquele que nos fortalece, que na fraqueza que nós somos fortalecidos, como disse o apóstolo Paulo, que a tua graça nos basta. Queremos viver nessa perspectiva, Pai, viver pela fé, certos do teu cuidado, certos dos teus livramentos, Senhor Deus, mas se preciso for, nós morremos em teu nome. Declaramos aqui, Senhor Deus, que não há nada mais precioso na nossa vida do que a tua presença, Senhor Deus, do que nós pertencermos a ti. Por isso nós declaramos que nós morremos pelo teu nome, Pai. Nós queremos enfrentar os riscos de viver
a nossa vida, Senhor Deus, debaixo dos cuidados de Jesus, levando o nome de Jesus, Pai, sem esconder quem somos, sem esconder a quem pertencemos, Pai, enfrentando os riscos que forem, em nome de Jesus, Pai. Teu Santo Espírito nos guie nessa caminhada, Pai. Teu Santo Espírito nos fortaleça para vivermos e morrermos na fé, em nome de Jesus. Amém.